Olá, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Informática Aplicada à Saúde. Hoje trataremos do assunto Padrões de Normalização em Informática na Saúde. Tópicos a serem abordados nessa aula: normalização da informática na saúde, normalização da informática na saúde no Brasil, a Resolução Normativa 443 de 25 de janeiro de 2019. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a normalização da informática para a área de saúde, saber as normas atuais da informática para a área de saúde, conhecer Resolução Normativa número 443 de 25 de janeiro de 2019. Normalização em saúde. O que é? Então, como qualquer sistema, como qualquer tipo de trabalho, você tem que ter as suas normas. O que é a norma na saúde? Norma na saúde nós já vimos anteriormente que nós temos que ter ética e aqui algumas regras que devem ser seguidas, tanto por médicos como por enfermeiros e pessoas que trabalham na área da saúde, independente de estar na área administrativa ou na área de produção. Então, o que vem ser essas normas? Primeiros socorros. Então, todo atendente, inclusive vocês já devem ter visto, né, em filmes, quando você tem aquele socorro médico, existem os primeiros socorros. Os primeiros socorros devem ser realizados por pessoas que têm conhecimento, existem manobras que são feitas e treinadas. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer o primeiro socorros. O que você deve fazer, no caso, é entrar em contato com o 90 e solicitar o atendimento ao Corpo de Bombeiros. Então, qual que é a função básica do primeiro socorros? Por exemplo, se uma pessoa está sofrendo um ataque cardíaco ou se ela teve uma parada cardíaca, existe uma manobra que é feita no peito. Então, é apertado, dá um tempinho, aperta de novo, dá um tempinho, só que tem que tomar cuidado para fazer essa manobra. Se a pessoa não tem conhecimento, ela pode chegar a fraturar uma costela da pessoa que está ali recebendo o atendimento. Então isso é uma coisa bem importante. Agora falando em sistemas de informação. O e-social é um sistema que integra todas as áreas ligadas também à parte da saúde e administrativa. Então, tudo o que acontece também entra como uma informação para futuros planejamentos. Então, se tiver acontecendo uma quantidade muito grande de acidentes em uma determinada área, você pode deslocar ou mover alguma coisa para tentar resolver esses problemas. Isso é a integração que você tem entre a saúde e o cotidiano das pessoas. Isso é um detalhe bem importante. Então, mas para que serve essa norma? Imagina se um médico, ele simplesmente vai lá e te aplica uma injeção de uma maneira, aí outro aplica de outra forma. Por que a injeção tem que ser aplicada no braço? Porque ela pode ser ou deve ser aplicada nas nádegas. Tudo isso são normas que os médicos aprendem na universidade e os enfermeiros fazem treinamento para isso. Então, o que acontece? Atualmente existem vários simuladores, inclusive são bonecos que parecem muito com o ser humano, para que isso seja treinado. Então, ali você vai estar fazendo toda essa manobra e aprendendo, né, como devem ser feitas essas normas. Regras, tá? Então, quais são as regras principais que você tem? Primeiro, se você toma algum remédio, ele tem um período a ser ministrado. Então, por exemplo, automedicação, que é quando a pessoa toma remédio sem o acompanhamento médico, é uma coisa muito complicada, porque ela pode gerar um problema ou mesmo prejudicar a doença que está sendo tratada. Por isso que você tem que tomar um remédio lá de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, e tem que seguir tudo isso daí. Então, essas regras, elas são muito importantes, principalmente quando elas estão sendo feitas por um acompanhamento por mais do que um médico. Aí, lembrando que nós já vimos o prontuário eletrônico. Então, naquele prontuário eletrônico, todos aqueles remédios, tudo também vai ser digitado e transformado em forma digital, seguindo normas, para qualquer pessoa da área da saúde conseguir ter acesso e entender o que está sendo ministrado, o que está sendo feito. Então é muito importante a normatização por esse motivo. E qual que são os principais benefícios que nós temos quando nós fazemos e criamos essa normatização?
Então, uma criança recém-nascida, ela precisa ficar em um atendimento médico. Então, qual vai ser a temperatura que tem que ficar lá, por exemplo, a estufa, onde vai estar essa criança? Então, o que acontece? O médico já vai saber, então todas as estufas vão estar com a mesma temperatura. Outra coisa importante quando vai se tirar sangue, como deve ser feito, como você deve pegar a veia do seu paciente. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha uma maneira simples e prática de resolver problemas na área médica. Hoje, com o apoio de todos os sistemas existentes, você consegue realizar simulações. Então, antigamente, como se funcionava? Em algumas faculdades ainda é assim de enfermagem. Um enfermeiro aplicava uma injeção no outro enfermeiro, para ele fazer o seu treinamento. É lógico que aplicava uma quantidade pequenininha de água, coisas que não tinham problema. Hoje, você tem as posições e equipamentos tão sofisticados que conseguem até verificar a posição das veias. Então, com isso, eu consigo cada vez mais permitir normas que vão beneficiar, no caso, o apoio à área médica. Quando falamos também em normas, não podemos esquecer das normas que estão ditadas pela parte ética. Então, se, por exemplo, algum paciente está fazendo um determinado tratamento, se você souber o tratamento, normalmente você vai saber qual é o tipo da doença. Então, por norma, ele deve possuir códigos, que nós veremos mais à frente, que são os CIDs. Então, o CID, ele identifica qual que é a codificação da doença. Então, CID e tem um número. Existe uma tabela e essa tabela ela é internacional. Então, quando um médico, por exemplo, ele vai passar um atestado médico, ele não precisa colocar ali no atestado qual que era a doença ou qual o motivo, ele só coloca o CID. Então, o CID é o principal normatizador das doenças e todo médico sabe qual que é o CID a ser colocado. É lógico que são muitos códigos, você não conseguirá gravar todos, mas você tem manuais e você tem acesso dos próprios sistemas para que você consiga ter acesso a esses códigos. Então agora nós vamos falar um pouquinho também sobre a Resolução Normativa 443 de 25 de janeiro de 2019. Essa resolução, ela dita como são interpretados os requisitos. Então, dentro da norma, ela vai explicar todos os procedimentos, como eles devem ser realizados. Imagine um atendimento, muitas vezes você está andando pela rua, você vê passar uma ambulância numa velocidade superior à da via. Por quê? Porque dependendo o que está acontecendo, segundos ou minutos, eles são fatais para que você consiga realizar o atendimento. Então tem que tomar muito cuidado. Você fala, não, eu não vou sair aqui da frente. Não. Então o pessoal até brinca, fala, não, o pessoal está com pressa. Não é, pessoal. Quando nós estamos falando em auto-socorro ou primeiros socorros emergenciais, os minutos e segundos podem estar ditando entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, ali no sistema de ambulância, lá ele tem as regras, como eles vão fazer a imobilização. Então lá diz que ele precisa colocar um colar cervical, então você não pode levantar a pessoa. Imagina, todo mundo, é lógico, se você vê um acidente, a primeira coisa que vem à sua cabeça é, não, eu vou ajudar essa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, porque você pode, com aquele simples movimento, se ela tiver uma ruptura em algum osso ou em alguma coisa, ela pode até ficar paraplégica. Então, muito cuidado com isso. Então, por isso que você tem que seguir as normas e conhecê-las, tá? De forma a utilizá-las somente quando necessário. Então, voltando ao nosso caso da ambulância. Então, aconteceu, a respiração está muito baixa, então você tem um procedimento que é conhecido como intubação, que é você colocar um caninho
na garganta para que você permita que a pessoa consiga respirar. Então, isso está tudo normatizado, qual que é o tempo, como que vai ser feito. Então, todos os procedimentos, eles devem ser seguidos. Por isso que vem a palavra normas. Então, normatizar nada mais é do que seguir com todas as instruções da melhor forma possível. Deixo para vocês, como dica de leitura, a Resolução Normativa RN 443 de 25 de janeiro de 2019. Aqui a norma está completa para você entender todos os detalhes. E o vídeo Quase Deuses, de 2004, que é um filme bem interessante que mostra como está sendo feito e como você pode garantir aí a sobrevivência das pessoas. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre padrões de normalização informática na saúde. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima!